Está pensando em mudar? Já pensou em fazer uma transição de carreira? Eu acredito que esse episódio vai te ajudar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast semanal, o Foca no Trabalho, onde nós falamos sobre trabalho, carreira, mercado de trabalho, entrevista e muito mais. Eu sou a Bru Garcia. E eu sou a Lê Falsarella e hoje a gente tá com um episódio muito especial, né, Bru? Demais, Alê. A gente hoje trouxe uma convidada que vai conversar um pouquinho com a gente. Carol, tô super feliz que você tá aqui com a gente, de verdade, porque é um tema que, eu não sei, se não for dos top 5 ali, hot buzzwords, transição de carreira, mudança de carreira, eu acho que isso é muito bom, porque traz liberdade para as pessoas. Então a gente achou fundamental trazer uma pessoa que ajuda outras pessoas, que é especialista, para falar desse tema. Exato. Carol, se apresenta para o pessoal te conhecer, fica à vontade. Ai, gente, primeiro eu queria agradecer, que eu amei de muito, assim, o convite, adorei. Eu fiz uma transição de carreira, eu trabalhava com audiovisual e emissora de TV, e eu quis mudar para trabalhar ensinando as pessoas a fazerem transição de carreira, a melhorarem a carreira. Então, o meu foco é ajudar as pessoas a melhorarem no trabalho. Então, eu fiz uma transição de carreira, foi bastante dolorosa, mas que foi ótima para mim e eu tô muito feliz. Então, é isso. Que legal. E ó, só pra... Depois a gente vai deixar todas as redes sociais da Carol, mas Carol, ela faz parte da Podosfera, ela também tem um podcast, Exato. Bendita Carreira, maravilhoso. Já fica aí a dica no início do episódio. No final a gente deixa tudo certinho. Mas vamos começar por essa dor, então, Carol? Que dor é essa? Da onde você veio, pra onde você foi? Pro pessoal se contextualizar, então. Tá, é assim, minha formação é em rádio e TV, sempre gostei muito de televisão, e desde o começo da faculdade eu trabalhei em produtora, depois fui pra televisão, e fui gestora. Logo comecei bem cedo como gestora, coordenando uma área técnica de produtora e depois pra emissora. Também trabalhei em agência de publicidade. E eu amava, sempre amei, continuo amando essa área, né? Tive oportunidade, assim, de trabalhar em lugares muito incríveis. Eu trabalhei na Band, na MTV, no SBT, na Record, né? Fiz programa do Gugu, trabalhei com jornalismo, com muita coisa ao vivo, fiz muito especial, cobertura de tragédias, tipo aquele incêndio na Boate Kiss, eu coordenei a transmissão toda do SBT. Na produção mesmo, né? Toda a parte de jornalística que tinha, eu cuidava da parte técnica. Então, como é que a gente vai transmitir do Rio Grande do Sul para São Paulo? Que hora vai entrar? Quem que vai estar? Eu cuidava muito do estúdio, da edição. Era bem tenso o seu trabalho, né? Muito, e eu adorava. Porque o jornalismo, quando o jornal está no ar, a matéria seguinte muitas vezes não está pronta ainda. Então eu era responsável por garantir que isso ia estar pronto, né? Então tinha uma equipe e é tenso, assim, não pode dar erro de jeito nenhum, assim. Em televisão, erro é a morte, não existe, não pode. Então eu gostava muito dessa adrenalina, né? Então eu adorava, era muito feliz com isso, mas quando eu tinha uns 20 anos, 20 e poucos anos, eu achava tudo divertido. Então é divertido vir à madrugada, é divertido jantar pizza. Só que aí você vai chegando lá nos 30, você fala, gente, e aí, né? Cadê minha vida? Porque eu trabalhava fim de semana, feriado, e eu gostava. Só que eu comecei a sentir falta de poder viajar, eu senti falta de, sabe, de conseguir me planejar um dia pra ir pra praia. Eu não podia, era sempre trabalho, tinha que estar de plantão, tinha 2 celulares ligados 24 horas, eu tinha que atender quando ligasse, então eu acordava de madrugada. Aconteceu várias vezes. Esse da Boate Kiss, por exemplo, quando aconteceu, eu lembro que eu tava, na época, com meu namorado, assim, era um domingo, a gente tava entrando no mercado pra fazer compra, eu tava meio de pijama, sabe aquela roupa de domingo, assim, meio largada? Eu tava entrando, a hora que eu tava entrando, eu vi nas TVs que tava tendo algum incêndio. Aí eu entrei no mercado, comecei a compra, me ligaram da emissora e falaram, Carol, você precisa vir pra cá agora. Aí eu lembro que eu comprei uma camiseta no mercado, porque eu tava sem condição de sair com a roupa que eu tava, assim, coloquei, entrei no carro, meu namorado me deixou lá na emissora e foi levar a compra pra casa, assim, né, que a gente tava terminando já. Então, você fica muito à disposição do trabalho, que é gostoso, eu gosto disso, mas eu queria outras coisas da minha vida, né? Então, quando eu tava, assim, com uns 30 e poucos anos, eu comecei a sentir falta de qualidade de vida e fui juntando várias coisas. Nunca é uma coisa só, né? Quando você cansa, eu acho que de uma carreira, não é um detalhe, não é uma coisinha,
tinha. Então tinha isso, tinha que era um ambiente muito agressivo, muito machista. Eu via os caras com, sei lá, 50, 60 anos sendo humilhados, sabe? Assim, tomando uns esporros, que eu falava, cara, será que eu vou chegar nessa idade, com 50, 60 anos, passar por essa humilhação? Eu não quero passar por isso. Pesado, né? Nossa, não dá, sabe? Você já abre mão da tua vida pra estar lá e ainda vendo isso. E uma outra coisa, assim, que pra mim também pegou muito, é que foi chegando no momento que, assim, eu tinha que, sei lá, você tem que sair, eu tava já num cargo alto. Aí eu tinha que ir no dermatologista. Eu tinha que pedir pro diretor pra ir no dermatologista, sabe? E, cara, é muito ruim você ter que pedir permissão pra fazer uma coisa básica. E isso começou a pegar pra mim. Uma vez eu lembro que eu fui falar com... Tinha que avisar o diretor, eu tinha que falar pra secretária dele, né? Fui falar pra secretária, eu falei, então vou marcar o dermatologista. Ela virou pra mim e falou, de novo você vai no dermatologista? Putz, eu fiquei muito brava, sabe? Eu falei, gente, eu tô, né, crescendo na vida, tava ganhando bem, né, tava com status, um monte de coisa. Eu falei, cara, pra que serve tudo isso? Pra eu não poder ter minha vida? Eu sentia, assim, que eu tava vendendo a minha vida, eu não tava vendendo o meu trabalho, sabe? Eu tava vendendo a minha vida. E aí começaram aquelas coisas também. Não podia postar nada que eu queria em rede social, porque tinha problema, não podia fazer as coisas, e foi somando um monte de coisa, e eu decidi que eu queria mudar de vida, né? E aí eu fiz uma mudança, assim, me preparei muito financeiramente, muito, muito bem, juntei dinheiro, né? 2 anos fiquei juntando dinheiro, estudando inglês, aí pedi demissão, fui pra Tailândia, perdidíssima, sem saber o que eu queria fazer da vida, e fui tentando descobrir, né? Aí na volta fui descobrindo até que eu cheguei nessa coisa de carreira, que é uma coisa que eu já fazia antes, que eu adorava, e tem um ponto muito importante, que o que mexeu muito comigo foi eu tava trabalhando numa emissora, e eu comecei a fazer uma pós, eu já tinha feito outras 2, era minha terceira pós, e eu fui fazer em psicologia do trabalho, porque eu queria melhorar na gestão de pessoas, queria uma coisa mais profunda. E essa pós mexeu muito comigo, porque eu entendi qual que é a lógica do trabalho, e eu vi quanto a lógica do trabalho é manipuladora para funcionário. E eu não quis mais participar disso, sabe? Eu quis sair fora. Então eu não consegui mais me adaptar na empresa. E aí eu saí, e aí, né, fiz toda essa mudança, e é isso. Achei um ponto importante que você falou. Você foi identificando ali, né, quais eram os pontos que não estavam mais encaixando, que não condiziam mais com o que você queria ali naquele momento, mas você se preparou, né? Você teve esse tempo aí de se preparar. Era isso que eu ia te perguntar. Muitas pessoas, às vezes, querem fazer uma transição, mas não pensam nesse processo. Acaba, por um motivo, indo e chutando o balde de vez. Faz diferença, né? Essa preparação. Esses 2 anos que você foi se preparando, o seu gás era justamente esse momento que você poderia falar, olha, não quero mais, né? Não, e tem uma coisa, Bru, que eu falo assim muito para as pessoas, nunca peça demissão por impulso, nunca. Isso é o pior erro do mundo. Porque é o seguinte, você tem que ter controle da tua carreira. E para você ter controle da tua carreira, você tem que ter um planejamento, né? Eu só consegui fazer essa transição do jeito que eu quis, que foi dolorosa, assim, não foi fácil, que, né, demora para você descobrir o que é, um monte de coisa, porque eu tinha dinheiro, né? Não adianta a gente romantizar o negócio e achar que é fácil. Não é fácil. Transição de carreira é muito difícil, é muito doloroso, né? Você, que nem no meu caso, eu já estava consolidada numa área, já tinha respeito, já tinha status, já tinha salário, eu larguei tudo para voltar quase do zero. Então, assim, é do nada, né? Então, você não tem reconhecimento das pessoas que eu já tinha, você perde tudo. É muito triste, é muito ruim você passar por isso. Se eu não tivesse dinheiro para me manter no começo, porque eu não acho que você vai mudar de carreira e você vai sair do mesmo salário que você estava antes. Você volta, é salário de iniciante que você vai ter. E eu acho super importante, Carol, eu vou te interromper, porque eu não quero perder esse gancho, porque tem muita gente que faz a transição, e falar de dinheiro, a gente já falou sobre reserva de emergência aqui, tem várias pessoas, é um tabu ainda, e tem muita gente que tem vergonha de, na transição, assumir que fez a transição e romantiza. Eu fiz a transição, cuida de network, cuida disso, cuida daquilo, depois eu quero que você dê dicas práticas, mas muita gente tem vergonha de falar e de assumir que, assim, eu tive que abrir mão do salário, da grana. Então, a transição, geralmente, você vai, né, sair, qual que é o depara? Sair de um momento que você tá mais maduro, que você tá ganhando mais, para um início. E uma das coisas que as pessoas esquecem é fazer reserva de emergência. Então, se você, por exemplo, vai fazer uma transição e você vai empreender,
ou se você vai mudar aí para um cargo mais júnior, você tem que colocar na sua cabeça que uma das coisas que vai ter que abrir mão é do salário. E teve várias pessoas que eu já entrevistei que estavam nesse percurso de transição e que não se planejaram, e aí a transição não conseguia ser completa porque não podia abrir mão do salário. E aí, tá, então você tá num cargo, sei lá, quase de gestão, você vai virar um assistente, então você vai ter que abrir mão da remuneração. Então é super importante você dividir isso e não romantizar. Então se você tá ouvindo aí e tem interesse em mudar de carreira, já tá no cargo de gestão, já tá ganhando mais, você tem que se predispor e, sei lá, reservar pelo menos de 1 ano ali de salário para você conseguir virar essa chavinha, né? Assim, é isso que você falou, Lê. No mínimo, 1 ano. No mínimo. Não adianta você falar, tem 2, 3. Não. Você tem que ter uma grana guardada. Teu padrão de vida vai cair. Assim, eu adoro queijo. Amo queijo. E eu gosto de comer queijo brie, sabe? Os queijos mais gostosos. Assim, esquece queijo. É mussarela e olhe lá, sabe? Assim, meu padrão de vida caiu. E aí, também tem uma coisa que a gente tem que pensar. Eu não tenho filho. Eu me sustento sozinha. Ninguém me sustenta, mas eu também não sustento ninguém. Então, é mais tranquilo. Quem tem família, né? Quem tem filho, é mais complicado ainda, né? Então, a ideia não é desanimar a pessoa, mas você tem que saber onde você tá se metendo, porque você pedir demissão de um emprego que você tá, para você começar uma coisa nova sem estar preparado, é muito ruim, né? Então, antes de uma pessoa fazer isso, precisa pensar bem antes, organizar muito bem. Eu acho que o jeito da transição que eu fiz foi o pior jeito possível, porque eu tava no emprego muito bem, eu não fiz em paralelo, eu pedi demissão sem saber o que eu queria, eu sabia o que eu não queria. Eu não sabia o que eu queria. Então, até eu descobrir, você vai vendo dinheiro indo embora. Eu tinha dinheiro, tava tranquila com dinheiro, mas você vai vendo dinheiro sair sem previsão para dinheiro entrar. Eu nem sabia o que eu ia fazer. Então, isso é muito aflitivo, né? Eu pago minhas contas, não tem ninguém que me ajude. E então é muito tenso. Então, quando a pessoa vai fazer transição, a primeira coisa é pensar: alguém depende de você financeiramente? Alguém pode te ajudar? Você tem dinheiro? Porque às vezes a pessoa não tem reserva, mas tem alguém que ajude ela, ou é casado, ou tem a mãe, sei lá. Então, tudo bem, mas você tem que saber, e a pessoa também tem que saber que vai ter que te ajudar, né? E aí tem um outro ponto que eu descobri no processo, que eu não tinha ideia, nunca ninguém tinha me falado, que eu achei, além do dinheiro, eu achei que, assim, a pior das coisas é você, assim, toda a autoridade que você construiu na sua carreira, se você tá indo para uma área se você tá numa área de gestão, por exemplo, você já tem uma história, um histórico profissional. Na hora que você troca de área, você perde isso. Então, você tá acostumado com as pessoas te respeitando, as pessoas levando em consideração o que você fala, você já tem um nome no mercado. A hora que você volta, você vira ninguém. Pra mim, eu não imaginava que eu ia passar por isso, porque eu não tenho, sabe, assim, não tenho muito ego, eu não ligo muito pras coisas, mas foi muito, eu passei por situações, assim, muito, muito delicadas, muito tristes pra mim, assim, assim, vou dar exemplo. Eu lembro que, quando eu falei que eu tava trabalhando com carreira, eu tava num evento de empreendedor, e eu falei que, tô trabalhando com carreira, né, fiz uma formação em coaching, eu fiz várias formações caríssimas em coaching, e aí eu lembro que uma pessoa que nem me conhecia falou assim na frente de todo mundo, falou: ai, qualquer um agora é coach, né? E pra mim isso foi assim um choque. Eu nunca tinha sido tratada assim, né? Eu sempre fui muito respeitada profissionalmente, né? Eu era gestora de emissora de TV e assim, as emissoras é um mercado pequeno. Em todas as emissoras, assim, eu conheço os outros gerentes, eu conheço as pessoas, me respeitam até hoje, assim, eu tenho bons relacionamentos e de repente você ser tratada como, assim, um zero à esquerda, sabe? Cara, isso assim, doeu em mim, assim. Além disso, o que eu senti, assim, pessoas muito próximas de mim, amigos, fazendo piadinha quando eu mudei de carreira. Ai, mudou de carreira, hahaha. Ah, será que vai dar certo? Em vez de apoiar, muito pelo contrário. Então, foram coisas que me abalaram muito. Se eu não tivesse muito certa do que eu queria, eu teria desistido. Porque você tava com uma questão, e acho super importante dividir, que a mudança de carreira, ela é motivada por uma série de fatores. Mas também não adianta nada você começar do zero e criar outros problemas. Então, a gente sempre fala que a gente não tá para dar a receita de bolo. E talvez você saia desse episódio com a decisão de mudar de carreira não é para mim. Pode ser. Porque também depende de qual carreira. Vou dar um exemplo que eu acho que é legal, Bru. A gente acompanhou agora a transição de carreira do meu marido. Então, ele era funcionário público e ele foi para a área de tecnologia. Tem 35 anos, 34 anos e estudou, tá numa segunda graduação. E aí, é importante ter um fio condutor, que eu vejo do seu LinkedIn
LinkedIn, eu achei um absurdo que a gente ainda não tá conectada, olha que absurdo, eu te mandei um convite agora, eu já tinha te visto, a Bruna tinha falado de você, achei um absurdo, isso é uma afronta, mas já te conectei, porque eu tava olhando o seu perfil, e aí você tem que, primeira coisa, ter um fio condutor nessa transição. Eu acho que é muito ilusório você querer, por exemplo, vou dar o meu exemplo, eu sou psicóloga e querer abrir uma mecânica. Tem que ter um fio condutor daquilo que você fazia no passado com aquilo que você quer fazer no futuro. A não ser que você vai empreender, aí tudo bem, vai começar uma empresa do zero. Agora, se você vai ser funcionário de uma outra empresa e tudo mais, você tem que tentar encaixar esses dois universos, porque para mim, eu posso estar tendo uma visão muito crítica e até quero a sua opinião, porque também você jogar totalmente fora o que você fez a vida toda e começar do zero, vou virar ser estagiária. São pouquíssimas empresas que são abertas, a gente ainda tem processos seletivos muito preconceituosos, é diversidade até o página B, contrata acima de 50 até linha 2, e por exemplo, no caso do meu marido, por exemplo, ele abriu tecnologia, eu acho que é uma área ímpar, que lá realmente tem uma demanda de mão de obra, precisa de profissional, tá aberto a estudar, mas por exemplo, se fosse o meu caso, tá? Vou falar como profissional de recursos humanos, RH. Eu quero começar do zero, você contrata estagiário acima de 40 anos na área de RH? Eu nunca vi, porque a gente é muito preconceituoso. Então, também tem que ser realista. Você quer transicionar para quê? Aonde? O que você quer fazer? Então, uma vez que isso está decidido, estude bem esse mercado, para você ver o quão aberto esse mercado é para a transição, porque tem isso também, entendeu? Uma coisa é você fazer transição para um mercado que ele é aberto, outra coisa é para um mercado que não é. Não sei se está fazendo sentido, se eu deixei muito confuso, mas eu queria a sua opinião a respeito disso. Interfere muito a área que você vai transicionar? Não, eu concordo total com você, assim, e assim, vou dar o meu exemplo, né? Eu era gestora em emissora de TV. Desde o começo da minha carreira eu já virei coordenadora, então eu tinha já experiência em lidar com gente. Em emissora, o RH não faz recrutamento e seleção da parte técnica, porque é uma coisa muito técnica, muito específica. Então, eu que fazia. Então, eu sempre fiz recrutamento e seleção, eu não fazia a parte burocrática, mas eu cuidava de tudo, sabe, de procurar a pessoa no mercado, de chamar, de entrevistar, de acompanhar ela, de fazer o treinamento. Eu fui avaliada como a melhor formadora de equipe, uma época na emissora que eu tava, porque eu formava equipe, eu entendi o perfil da pessoa, eu montava, fiz tudo isso, estudei, fiz pós em psicologia do trabalho, fiz todas essas coisas, assim. Você já era o RH, então, né? Então você falar da carreira das pessoas fazia todo sentido, né? Então, e aí eu fiquei, nos últimos 2 anos que eu estava em emissora, eu fui para uma área que era bem burocrática e eu cuidava de toda a parte de ponto, do que cada pessoa está fazendo. Eu tinha uma equipe com 15 pessoas, e eu dava um suporte para toda a gerência técnica ali, que era grande, tinha acho que uns 3 mil funcionários, e eu cuidava de tudo. Então, assim, era uma parte ali meio de DP, de RH que eu cuidava, eu falava direto com o RH, então era meio business partner ali, né? Não tinha esse nome, mas, porque eu era da área técnica, não era do RH, mas eu fazia o trabalho de business partner. Então, assim, tô te contando tudo isso pra eu falar o seguinte, que eu já fui procurar, teve uma época que eu abri minha empresa, tava fazendo uma época que minha empresa, assim, tava péssima, não tava com cliente, tava muito ruim, né? E eu falei, eu vou procurar emprego em empresa. E eu mandei meu currículo pra um monte de lugar. Ninguém me chamou. Não me chamou, eu tentei, assim, se eu for procurar emprego em empresa pra RH, é muito difícil. Eu lembro que eu falei com um gerente de uma empresa grande uma época, e ele falou assim, Carol, você não vai conseguir, porque as pessoas querem uma pessoa com uma formação padrão, que fez a faculdade em psicologia ou em RH, que tem uma pós nessa área, que trabalhou a vida inteira nisso. Você tem uma outra experiência. É muito difícil. Por outro lado, eu falei com uma outra gerente na época, que era de uma startup, e ela falou, na minha equipe não tem ninguém de RH. Aí, o que eu entendi disso tudo? É que eu não sou um perfil padrão. Eu não vou conseguir emprego numa empresa padrão, né? Agora, se for uma empresa meio fora do padrão, talvez eu consiga, porque esse é o meu perfil. E aí, tanto que eu atendo hoje empresas mais fora, né? Um perfil mais informal, tudo. Eu atendo produtores, startup, tem a ver comigo. Mas o que eu quero dizer com isso é assim, por mais que eu entenda de RH, eu tenho minha empresa, eu faço consultoria, eu falo direto com o diretor, com um monte de gente. Se eu mandar meu currículo para uma vaga de RH na lista, eu não vou me contratar. Então, mas é uma coisa que pra mim, eu vou falar, é ridículo, porque você tem todas as hard e soft skills que um business, porque qual que é a maior crítica que a gente escuta, e aí, Bru, você pode me corrigir se eu estiver falando uma besteira aqui, mas o que eu sempre ouvi minha vida inteira, o RH não entende do negócio. Quando o RH entender do negócio, ele vai ter o protagonismo que ele deve ter, porque todo mundo escuta que RH é custo, não é investimento, porque o RH se coloca numa posição dentro da empresa de não entender do negócio, e você entende do negócio. Então, por exemplo, você seria uma pessoa, assim, maravilhosa para trabalhar como RH dentro
do segmento de entretenimento, mas não somente, porque você tem capacidade de entender do negócio a partir do momento que você veio desse mundo, entendeu? Então, mas eu tentei, e as pessoas não querem, né? Eu senti é assim, ó, se eu mandar, por exemplo, o meu currículo para um gerente de emissora, um diretor, ele vai me atender. Se eu mando para um RH, ele não vai me atender. E eu tô te falando isso porque eu fiz isso. Então, isso vem do RH, né? O RH que é alguém de RH. E assim, o que eu acho que a gente tem que falar é a realidade. Deveria, não deveria? Eu acho que não deveria também ser assim, né? Mas é assim. Então, na hora que a pessoa vai tomar a decisão de fazer uma transição, ela tem que estar com o pé no chão e saber assim, que ninguém vai pegar na mão e vai falar, vem cá, meu querido, que eu vou te ajudar. As pessoas próximas dificilmente vão dar apoio. Se der apoio, eu fico muito feliz. Eu não tive, né? Muito pelo contrário. As pessoas, não muda, não faz isso. Não, por quê? Aí, quando você muda, faz piadinha falando que vai dar errado. Mas te ajudar, ninguém vai, né? Aí você vai, quebra a cara, sofre e tal. A hora que você consegue, porque consegue, né? Eu sofri muito, mas consigo, eu tô bem hoje. E aí, é isso, né? Você melhora depois e dá certo, mas assim, não é fácil. Eu acho que a transição de carreira tem que ser a última opção. Eu só fiz a transição de carreira porque eu não vi perspectiva mais nenhuma na minha área. Eu já tinha crescido até onde eu me interessava, mais do que aquilo ia ser muito ruim, porque eu não ia ter vida, que eu já não tinha. Eu tava ficando doente, eu não tava gostando do tratamento. Juntou um monte de coisa. E eu falei, não, esse lado não dá mais. Eu gosto, mas eu tenho que tomar outro lado. E de tudo que vocês falaram, então a transição de carreira, além do autoconhecimento ali, de você mapear essa linha que a Lê falou, de você entender onde você está, para onde você vai, qual a bagagem que você vai levar, que vai te acrescentar, que vai te fazer, que vai te trazer um diferencial, é necessário estratégias também, né, Carol? Isso que eu queria perguntar para você, as estratégias que você usou para fazer essa mudança. Eu achei ótimo você falar assim, a transição realmente é a última opção. Então vamos pensar, vamos analisar, nada de chutar o balde de uma vez, tem que fazer todo esse processo de levantar os pontos, de entender um pouquinho mais quais são os fatores que estão te incomodando, se é possível adaptar, às vezes pode ser até só uma empresa, ali na empresa que você está que é mais formal, você ir para uma empresa menos formal, mas quais estratégias você usar para essa transição? Eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho. Eu acho que eu fiz muita coisa errada, sabe? Que eu não indico as pessoas fazerem. A única estratégia mesmo que eu usei que funcionou foi eu ter dinheiro guardado. E isso me salvou a vida, assim. Mas eu fiz coisas que não se deve fazer, assim. Eu pedi demissão sem saber o que eu queria. Eu acho que isso é o pior erro que tem, assim. Você jamais pede demissão sem ter um plano, a não ser que você tenha muito dinheiro. Eu não tinha muito dinheiro, mas eu tinha um bom dinheiro pra me dar tranquilidade, assim. O meu caso, eu acho que eu acabei fazendo isso porque o meu trabalho, eu trabalhava muitas horas por dia, me demandava muito. Eu não ia conseguir fazer nada em paralelo. Eu acho que assim, o ideal, né, quando você vai fazer uma transição de carreira, é fazer em paralelo. Você ter seu emprego, manter seu dinheiro entrando, porque eu vou te falar, o que atrapalha mais é a questão financeira. Você vê o dinheiro saindo e não vê nada entrando, sabe? Você vai dando um desespero horroroso. Então você manter seu trabalho ali e começar a fazer em paralelo. Você vai ficar mais cansado, vai trabalhar mais, mas é um jeito de você testar, começar a entender a área nova, entender como é que vai funcionar, estudar muito isso, para depois mudar. O que eu fiz foi juntar dinheiro, aí eu fui pra Tailândia, fiquei 6 meses na Tailândia, assim, tentando entender o que eu queria, que eu não sabia o que eu queria. Aí eu voltei, mais perdida do que fui, sofrendo horrores, ninguém entendendo, porque eu não me entendia e o povo em volta de meus amigos, ninguém entendia nada, assim, mas, né, tava achando essa menina doida. E aí eu voltei, fui fazer curso de empreendedorismo, e fiz curso disso, fiz curso daquilo, aí fui fazer curso em coaching, aí fiz um monte de curso. E aí foi me trazendo muito autoconhecimento, né? É assim, eu acho que a história de eu trabalhar com carreira tava na minha cara, porque eu sempre falei de carreira pra todo mundo. Eu era gestora, então eu ajudava quem era funcionário meu a pensar na carreira, sempre eu ajudei muito. Só que assim, sabe, tá na cara e eu não via. Então eu dei um monte de volta, fiz um monte de coisa até demorar muito. Eu percebi que eu tinha que trabalhar com carreira quando eu tava, sei lá, saía de vez em quando com os amigos, depois que eu já tinha voltado, né, da Tailândia e tudo. E aí esses meus amigos, depois que eu vinha pra cá, já pro bar, beber cerveja e tal, aí eu falava, tchau, tchau. Aí eu recebia mensagem, Carol, nossa, foi incrível, você me ajudou muito. E eu ficava pensando assim, mas ajudei o quê se a gente só tomou cerveja? Como que isso vira, você não conseguiu linkar que isso poderia ser monetizado? Demorou, não foi na hora. Assim, teve uns 4, 5 que ficaram falando, você me ajudou? Eu falei, gente, aí que caiu a ficha. Eu falei, cara, eu tô dando consultoria de graça, né? E eu via que dava certo com as pessoas estavam indo. Aí que eu fui, sabe, aí começou a juntar, eu falei, putz, eu podia cobrar por isso. Aí como? Eu não sei cobrar, eu não sei vender, eu não sei me divulgar, eu não sei nada. E aí comecei a estudar rede social,
social, comecei a estudar um monte de coisa, aí você vai quebrando a cara, vai testando. Então, assim, tem um processo que demora muito, que nem no meu caso, eu abri minha empresa e fui procurar cliente, né? Demora muito pra você ter cliente. Você não vai abrir tua empresa e de repente cai um monte de cliente. Demora muito, muito. E você tem que ter dinheiro pra você se manter nesse período. É muito engraçado, assim, quando você tá mal e tá precisando de cliente, assim, está desesperado, ninguém te indica. Teus amigos não te indicam. Quando você tá bem e já tá com o horário, com a agenda lotada, teus amigos começam a te indicar, sabe? Porque é assim, né? Então, não adianta ficar magoado, falando, ninguém me ajuda. Já vi muito isso. É assim, é assim. Não, ou o próprio cliente, né? E eu queria fazer uma recomendação, e até vou fazer o seu próprio jabá aqui, porque para mim, a pessoa que quer fazer uma transição de carreira, ela tem que ter um profissional do lado. Aí você pode escolher fazer terapia, uma opção, psicólogo, para você ter esse processo. E aí eu realmente recomendo um coaching, porque o coaching nesse momento de transição de carreira faz toda a diferença, porque você vai olhar e falar assim, mas poxa, ela tá falando para eu guardar dinheiro, mas é aquele dinheiro que volta, porque você vai conseguir encontrar respostas 3 vezes mais rápido e talvez assim, em 1, 2 sessões estruturar como que você vai fazer essa transição. E não cair em armadilhas de romantizar, de ficar longe da realidade e até estruturar, porque quando a gente estava, eu e o Bruno, a gente também atende no paralelo, e a gente vê muitas pessoas, né, que procuram mentoria, enfim, você pode usar um termo que quiser, consultoria, que assim, eu vou mudar de carreira, eu não tenho network, como que eu crio um network do zero? Como que eu faço meu posicionamento agora digital? Porque não adianta você também bater na porta da empresa lá fisicamente, isso não vai funcionar mais. A sua estratégia após pandemia é diferente do que era antes da pandemia. Então, assim, procure um profissional dentro da sua área, e aí eu acho que, ou transição de carreira ou uma mentoria. Então que é a área que eu quero ir? Paga alguém que já esteja lá, porque 1 hora de mentoria com o cara que já o pica, né, que já entende tudo, talvez te dê caminhos e insights, que isso vai economizar muita grana para você não ficar batendo, né, isso faz toda a diferença. Eu acho que isso é o essencial, assim, porque você já usa a experiência do outro para te ajudar, né? Eu quebrei muito a cara, eu procurei na época, assim, coaching, e aí eu não achei ninguém que conseguisse entender o que eu tava passando na época, sabe? E eu acabei não fazendo. Eu acho que se eu tivesse achado alguém que conseguisse, que já tivesse passado por isso, que conseguisse me falar, Carol, você vai quebrar a cara aqui, vai por aqui, faz de tal jeito, teria me ajudado demais. Porque quando você faz essa transição sozinho, é muito doloroso, né? Porque você fica com muita dúvida. Então, assim, tem a questão do dinheiro. Será que o dinheiro vai dar? Você fica tenso com essa coisa. Pra mim, eu vou te falar, nunca ouvi ninguém falar dessa sensação de perda que a gente tem quando você volta, sabe? Assim, eu acho que até perda da identidade. Eu senti muito isso, eu não sabia mais quem eu era. E o medo de se arrepender, de ter trocado certo pelo duvidoso? Se você não tem muita segurança, como você falou no início, Carol, não é muito, porque assim, é questão de dosar sofrimento. Então você estava num ambiente muito hostil, já tinha fechado, para você assim, foi mais dolorido do continuar onde você estava do que ter mudado. Só que para outras pessoas, às vezes a dor não era tão latente, e às vezes a dor do não saber é pior. Então se você não tem apoio, aí você pode se afundar mais ainda, né? Exato, e é exatamente o que você falou. Eu não tinha como ficar, por isso que eu não voltei. Eu recebi proposta para voltar, eu não queria mais, falei, eu quero outra coisa. Só que eu não tinha certeza se o caminho que eu tava tomando tava certo. Então eu tentei várias vezes, assim, no começo, tentava cliente, eu tinha época que aparecia cliente e falava, ai, graças a Deus, eu consegui pagar as contas. Daí a pouco eu não tinha mais ninguém. Eu não entendia como estruturar um negócio, sabe? Era na sorte, vamos tentar assim. E eu tentei de tudo. Tanto que foi assim, antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, tava péssimo pra mim. E eu falei, gente, ou eu aprendo a vender, ou eu desisto desse negócio. E aí eu fiz lá uma listinha de vantagens e desvantagens e pensei, eu não quero aprender a vender. Eu vou procurar emprego numa empresa. E aí foi aí que eu fui procurar emprego em empresa, vi que não ia rolar por causa dessas coisas e falei, tô ferrada. E aí o que aconteceu? Começou a pandemia. Então piorou muito, assim. Me deu um baque muito grande, que eu falei assim, o que eu faço da minha vida? Se o que eu queria antes, eu não quero voltar, o que eu tentei não deu certo, e agora? E aí eu falei, não é possível. Alguma coisa eu não tô fazendo certo. E aí eu comecei e fui de novo, comecei o podcast, e as coisas começaram a rolar, sabe? Então demora pra você ver resultado. E o resultado não vem rápido, né? Assim, de uma vez, tudo. Então vem um cliente, aí depois some, vai. E do mesmo jeito, acho que quem vai também procurar pra empresa, não vai receber uma empresa
tá falando, vem, que eu quero te contratar. Não vai, isso daí não fantasia, não acho que você vai mudar de carreira, voltar do zero, que é o que você falou lá no começo, Ale. Ninguém vai contratar um estagiário com 40 anos. Não vai. E você que tem 40 anos, o problema não é nem só o salário, mesmo que você tenha grana pra pagar, pra conseguir se manter, você vai querer fazer trabalho de estagiário? Eu tentei, eu comecei a fazer psicologia, eu tranquei quando começou a pandemia, que as aulas ficaram muito ruins, eu parei. Mas eu tava fazendo psicologia e eu fui procurar e consegui um estágio. Na hora que me falaram qual era o trabalho que eu ia fazer como estagiária, eu desisti. Porque eu tinha dinheiro guardado, não era o dinheiro que eu precisava. Eu queria experiência. Só que eles queriam que eu ficasse atendendo o telefone, ligando pra cliente. Eu falei, eu não faço isso, cara. Isso daí é telemarketing, eu fiz há 20 anos esse negócio. Eu não vou ficar ligando de telemarketing. Eu quero uma coisa que me desenvolva. Só que a vaga é essa de estagiário, entende? Então, não é só a empresa que não quer. Será que você, na hora do vamos ver, que pra mim foi isso, eu queria. Mas na hora do vamos ver, que você vê mesmo que você vai fazer, você fala assim, eu que já passei por tudo isso, vou voltar tudo de novo. Tem muita gente que confunde isso. Eu acho muito, muito importante trazer a sua fala, porque você é muito pé no chão, Carol. Eu agradeço a generosidade de você ser tão realista, porque veja, quando você fala assim, putz, eu vou fazer isso, não tem a ver com ego, porque tem muita gente que fala, ai, eu vou voltar a fazer algo operacional. Não é a questão de você não sentir que você vai aprender nada, porque uma das coisas que as pessoas precisam entender na transição é que quem está fazendo a transição, ela não tem tempo a perder. Então ela não pode ficar num lugar que ela vai ficar tipo, pensa você com 18 anos. Ah, eu vou ficar atendendo telefone, eu tenho minha vida. Quando você já tem 25, 30 e você vai fazer uma transição 35, não importa a idade, você já tem um timing. Você já tá ali, poxa, não, eu preciso pegar um estágio num lugar onde tem um pouco de estrutura, porque a maioria das empresas, elas abandonam os aprendizes e os estagiários, e outras empresas realmente, a gente tem um episódio muito bom sobre programas de estágio e trainee, aliás, foi o primeiro episódio que fiz com Bruna, que a gente fala como funcionam esses programas, como que funciona um programa de estágio. Por que o programa é diferente de uma vaga aleatória? Porque existe uma cadência de aprendizagem. Então, assim, você ser uma estagiária numa empresa que não está preocupada com o desenvolvimento do estagiário é uma coisa. Agora, você entrar numa empresa mais estruturada, que quer que esse estagiário seja efetivada, esse RH vai minimamente fazer eu quero que esse cara aprenda. Então, é fundamental essa sua fala, porque isso traz um norte. E aí, eu queria que você, assim, se é pra gente poder até encerrar, assim, aquilo que você acha que foi, assim, eu sei que você foi sem muita estratégia, mas se você fosse dar uma dica, além da reserva de emergência, o que você acha que é fundamental para a pessoa que vai fazer a transição? Agora que você já tentou, já acertou, já errou, já atendeu gente, o que você considera que é fundamental para a pessoa fazer, tipo um beabá? Eu acho que a primeira coisa é a pessoa ter certeza que não tem outra opção. Eu vejo muita gente que o chefe é escroto, ela fala, eu quero mudar de carreira. Ou que não se adaptou a uma vaga e fala, eu quero mudar de carreira. Não, cara. Muda de empresa, troca de chefe, sabe? Assim, tem muitas opções antes de você fazer uma transição. A transição tem que ser a última. Quando você viu tudo, testou tudo, realmente não gosto disso, eu quero mudar, você tem que estar muito firme, né, na sua decisão, porque vai ser difícil. Você tem que ir sabendo que vai ser difícil. Então, ter o dinheiro, você ter a certeza do que você quer e você ir com o pé no chão, sabendo que você não vai bater numa empresa, assim, na porta e vão abrir, vem, vamos lá. E eu vejo muitas pessoas, né, eu fiz a transição, eu tava com 37 hoje eu tô com 40, 36 eu acho, 36 para 37. Eu acho que muita gente, né, vejo isso, muita gente que faz, não consegue entrar numa empresa, abre a própria empresa. E foi uma das coisas que eu vi. Então, quando eu fui ver lá o estágio, que eu vi que eu atender telefone, eu falei, cara, o que eu faço com todo o meu conhecimento? Porque eu tenho um monte de conhecimento. Eu tinha 16 anos de experiência de trabalho como gestora. Eu falei assim, o que eu faço com isso? Eu achei que valeria mais a pena eu abrir uma empresa, prestar um serviço com o meu conhecimento e aprender o que faltava na prática, do que eu procurar um estágio que eu ia ficar jogando fora meu conhecimento, sabe? Porque aí, além do tempo, é uma coisa de frustrar mesmo, de falar, cara, eu já fiz tanta coisa legal na minha vida e tá todo mundo aqui ignorando, eu vou ficar só atendendo o telefone, eu vou ficar aqui só tirando cópia, né? É muito pouco. Então, eu acho que pensar, né, ter essa coisa, assim, com o pé no chão, de saber que você mudando de carreira, existe uma grande probabilidade de você não conseguir entrar no mercado formal, né? E você ter que
que ser um autônomo na tua área e no que você vai fazer. Existe essa chance, que é grande. Então, tem que estar preparado para isso também, sabe? Então, sentiu a necessidade de uma mudança, sentiu que algo não está agradando, fazer essa análise, parar, refletir, fazer essa análise do que é que está incomodando, né, Carol? Que você falou lá atrás, né? Eram vários fatores que iam te incomodando, principalmente essa questão da qualidade de vida, dessa rotina que você tinha e que não adiantava trocar de empresa, que a rotina seria a mesma, né? Você teria a mesma intensidade, teria essa doação de tempo maior. Eu acho super válido para quem está querendo mudar, para quem está sentindo essa necessidade de mudar. Acho que esse episódio ajudou bastante para poder colocar ali no papel, colocar realmente os prós, os contras, para ver o que realmente a pessoa vai fazer, qual que é o próximo passo. Acho que ajudou bastante, né, Ale? Não cair na romantização da transição, porque Exato. tá muito em alta. Até outro dia teve um post da festa da firma, que eu acho eles maravilhosos, que eles falaram, cai na ladainha da mudança de carreira, porque o negócio tomou uma proporção que eu acho que é bom, né? Ficar popular sempre é bacana, mas como se fosse algo fácil. Ah, não deu certo esse emprego, não deu, muda de carreira. Calma. Eu acho que fazer a tentativa assim, você começou numa carreira, tá no início, muda de emprego 1, 2, até 3 vezes antes de você realmente definir que é para você conhecer a área e ter substância. E aí, falando de carreira, dona Carol, fale onde as pessoas te acham, deixa suas redes sociais, e se você estiver pensando em mudar de carreira, primeiro se consulta com a Carol para fazer um planejamento certinho, não vai fazer isso sozinho, faz toda a diferença esse acompanhamento. Onde que o povo te acha, Cá? Se quiser me achar no Instagram, eu tô no Carol Pires Carreira, no LinkedIn é Carol Pires, e tem o podcast que é Bendita Carreira, que tá nas plataformas mais conhecidas, é só colocar Bendita Carreira que você acha. Ai, maravilhosa. O pessoal acha a gente, né, Foca no Trabalho em todas as plataformas. Quero de novo agradecer seu tempo, Carol, foi sensacional esse episódio. Acho que todo mundo que tá pensando ou que tem um colega que tá falando transição de carreira, compartilha esse episódio. Quem não ouviu, não sabe do que tá falando, escuta esse episódio antes de você fazer qualquer coisa. E eu tô lá no Instagram também, Ale Falsarella, Alessandra Falsarella lá no LinkedIn. E você, Bru? Bom, primeiro quero agradecer a Carol. Carol é minha mentora, já fiz uma mentoria com ela, porque principalmente eu queria entender um pouquinho mais. É fundamental a gente procurar alguém que seja um passo à frente para poder dar essa orientação. Então, Carol, muito, muito, muito obrigada. E o pessoal pode me encontrar no Instagram como @bruna.garcia, com 2 As, ou no LinkedIn como Bruna Santana Garcia. É isso aí. Amei, obrigada de novo, viu, Carol? Ai, amei o convite, obrigada. Foi muito gostoso aqui falar com vocês. Sempre que precisar, pode contar comigo. Acho que a gente vai ter uma pauta 2, aí a gente falar sobre o processo de formação, falar de gestão de pessoas. Acho que falar sobre assédio, sobre gestores tóxicos. Deve ter uns cases aí bem interessantes. A gente poderia voltar assim e falar de verdade. Adorei. Pessoal, compartilhem esse episódio com a sua podosfera. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.